A cor da cultura. Patrocínio Petrobras. Uma parceria Cepir, MEC, Cidan, Rede Globo, Futura e Fundação Palmares. Vou tocar tambor mineiro e na casa do rei de Angola. Durante cerca de 300 anos, o Brasil utilizou mão de obra escrava trazida da África. Foi o país que por mais tempo e em maior quantidade recebeu africanos escravizados. Até o final do século XVII, 3/4 dos africanos que chegavam ao Brasil para o trabalho escravo vinham da região Congo-Angola. Pertenciam ao chamado mundo banto. E a eles devemos muito do que somos, do que sabemos e da nossa maneira de ser. Na casa do rei de Angola. O tempo dá, o tempo tira, o tempo passa e a folha vira. Quitembo era um homem muito agitado que gostava de resolver tudo ao mesmo tempo. Ele vivia reclamando e cobrando de Nizambi. O dia é muito pequeno para fazer e resolver tudo. Um dia, Nizambi lhe respondeu: eu errei na criação, pois você é muito apressado. Quitembo retrucou: não tenho culpa se o dia é pequeno, as horas são miúdas, não dá para realizar tudo que planejo. Nizambi então determinou que Quitembo passasse a controlar o tempo. Ele se tornou o Inquice Quitembo, o senhor das estações do ano, regente das mudanças climáticas. Quitembo é o nosso rei, Quitembo é o nosso pai. Por isso a ele sempre fazemos nossas reverências, nossas louvações. E a ele que eu peço agora licença em nome dos nossos antepassados, né? Congo, Tatau, Fula, Tatau, Oá, Tatau, Nulate, Kumbanda, Gira, Zuelá, Uabanto, Unsi, Azaiá. Jotondondô, Tondondô, Tondele, Tondele, Jotondondô, Uabanto, Aos, Cominzoinde. Tempo, ou Quitembo, ou Indembo, Indembua, que é o vento, é um Inquice que simboliza essa visão que o povo Congo tem do mundo, né? Que são dois mundos que interagem. Seria como duas montanhas crescendo em direções opostas e se espelhando na base, e como se uma linha invisível, a linha Kalunga, dividisse esses dois mundos. O plano físico, natural, o Kunseke, e o mundo espiritual, sobrenatural, o Kumpemba. Toda a casa de Angola carrega a bandeira de Quitembo. No mito de Quitembo se conta, né, essa história, o porquê onde foi fincado a bandeira de Quitembo. Que é a lenda que conta o porquê da migração. Quando o povo do antigo reino do Congo perecia e passava por um momento de grandes dificuldades, houve uma consulta, né, com o Tata Kimbanda, que é o sacerdote. Ele então determinou o seguinte, que era o Inquice Quitembo, que queria ser lembrado, queria ser cultuado. Então mandou que eles pegassem tudo que eles tivessem de comer dentro de casa, que cada um tivesse, preparassem um grande banquete, que eles chegassem próximo à árvore mais alta que eles encontrassem e fincassem uma vara com uma bandeira branca na ponta. E pedissem a Quitembo que mostrasse a eles o que eles deviam fazer, que caminho seguir. E o vento soprou. E quando o vento soprou, a bandeira virou e apontou o destino. As pessoas foram seguindo esse vento até encontrar o lugar onde Quitembo havia determinado. Essa árvore tem um significado. A parte que a gente vê, o tronco, os galhos, simbolizam esse mundo físico, esse mundo material em que vivemos. E as raízes, a parte escondida, é o mundo sobrenatural, o mundo ancestral. E Quitembo é essa ligação entre esses dois mundos. O sagrado está sempre presente na cultura banta, assim como em outras matrizes culturais africanas, que acreditam num Deus criador e pai de tudo que existe, na existência de dois mundos, um visível e outro invisível, e na interação entre esses dois mundos. Zambi é a divindade suprema, então tudo lhe pertence. Zambi Umpungo é tudo isso que está acontecendo aqui agora. Zambi Umpungo
é o passado, é o presente e é o futuro. E Zambi Umpungo é a nossa própria alma, não há como representar. Porque Zambi já está no estágio tão elevado que ele não necessita de oferendas aqui. A energia matriz viva, né, primeira, geradora de todas as energias, que a gente chama de Deus, que não tem forma, que não tem cor, que não se representa Deus. Os anjos, todos os anjos. Bem, nós vamos hoje falar um pouco sobre a história dos bantus. Quando se fala em banto, você não está falando só de um povo, né? Porque banto, na verdade, é um conjunto de etnias diferentes, mas que tem um tronco linguístico que identifica esse povo. A denominação banto tem uma raiz comum que é nitu. Essa palavrinha nitu significa o homem, gente. E Baantu, conjunto de pessoas, uma multidão, muitas pessoas. Chamam-se bantus os povos que vivem no lado do Atlântico, abaixo dos Camarões, e no lado do Pacífico, para o sul do Quênia para o sul, e que falam um conjunto enorme de línguas, numerosíssimo de línguas, que pertence à mesma família, chamada família Bantu. Um povo original, que hoje se classifica pela língua como os proto-bantus, né? Deram origem os vários segmentos étnicos que compõem o mapa do continente africano. Então os bantus constituem hoje mais de 2.000 povos que falam mais de 2.000 línguas. A família Bantu é como se fosse a família neolatina. Então alguns povos podem se entender em seus idiomas com os outros. Por exemplo, o Kikongo, que é o idioma dos Congos, que vieram tanto para o Brasil desde o século XVI, e o Quimbundo, podem se entender entre si como o espanhol se entende com o português ou com o italiano. Hoje, os candomblés de Angola mantêm essa língua viva dentro das nossas rezas, dos cânticos. Carimbo, inhame, dendê, caçamba, camundongo, machixe, minhoca. É o marimbondo, é o macaco, é a banana, é o quiabo. O português brasileiro é muito influenciado por essas línguas. Essa presença vocabular banta, das línguas bantas no português do Brasil, e já hoje em dia também no português de Portugal, por contaminação, tanto de Angola quanto brasileira, mostra a profundidade da presença banto em nosso espírito, em nosso dia a dia. Os povos bantus ocupam grande parte do continente africano. Eles se concentram na faixa ao sul da linha do Equador e estão espalhados por Camarões, Gabão, República Centro-Africana, Congo-Brazzaville, Uganda, Quênia, Tanzânia, República Democrática do Congo, Angola, Zâmbia, Zimbábue, Moçambique, Namíbia, Botsuana e África do Sul. Com a penetração dos árabes pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Vermelho e a consequente islamização do norte da África, as populações tradicionais bantu, para manter a sua cultura e as suas tradições, vai migrando para o sul do continente. Da África do Sul até o final do continente, existe uma unidade linguística e cultural. No século XV, eles são premidos de um lado pelos árabes, por causa da cultura árabe, e por outro lado, a chegada dos europeus pela costa ocidental. É um continente com várias realidades geográficas, né? Deserto, floresta, montanhas. Portugal, por exemplo, dá uma volta por essa região do continente, chega a Moçambique, depois tenta voltar a partir desse do Golfo da Guiné, essa ilha de São Tomé e Príncipe, introduz aqui a cana-de-açúcar. Na medida em que os europeus descobrem o chamado Novo Mundo, acontece uma relação de dominação que culminou na escravização de africanos e o envio desses africanos escravizados como mão de obra para trabalhar na colonização
europeia nas Américas. Na medida que eles conhecem os rios, vão penetrando dentro dos rios, eles vão entrando para o interior do continente e a partir de troca, de rapto, de negociação com a liderança das nações africanas, isso vai possibilitar transformar esse africano, esse ser humano livre, na condição de escravos. Mas a escravização em África era diferente do que... Não havia castigo físico, não havia privação de nada, até que teve caso do escravo se transformar em rei depois. Como se cria império na história da humanidade? Você cria império pela violência. Você anexa os territórios dos outros pela guerra. Estamos dando armas mais potentes para você. As vítimas de guerra, você vende para a gente. Então, foi nesse contexto que eles começaram a comprar os escravos. Além do mais, eles mesmos começaram a saquear, quer dizer, a entrar em algumas comunidades armados e capturar pessoas pela força. No Brasil, essa escravidão era racial, era racialista. O escravo era o negro e o senhor era o branco. Na África, qualquer pessoa podia ser escrava desde que ela fosse capturada na guerra. Porque eram jovens, entre 15 e 25 anos, a força de trabalho, produto de trabalho, que foram levados para as Américas. Então, a África ficou sem mão de obra produtiva. A população da África, que naquela época era quase igual à população europeia, do continente europeu, diminuiu até agora. Os primeiros que aportaram aqui no Brasil foram os povos bantus, né, provenientes das regiões de Angola, de Congo, Cabinda, Moçambique. Eles não tinham fronteiras geográficas, naturalmente, né? Eles tinham as fronteiras étnicas. O europeu foi que criou essas fronteiras geográficas conhecidas hoje. Foi de exaurirem a África do jeito que exauriram, se reúnem, põem um mapa em cima de uma mesa, traçam quase que geometricamente a divisão do bolo, né? Vão dividir cada país de acordo com seus interesses comerciais. Imagina, reuniram no mesmo território povos tradicionalmente inimigos. Todo lugar tem isso. É a partir daí que começa a surgir essa geografia política atual. O que contava na época do tráfico atlântico, o tráfico de escravos, não era exatamente a região de onde as pessoas vinham. O que era importante e o que passou nos livros de registro do tráfico eram os portos onde essas pessoas, esses trabalhadores eram embarcados. E eles, quando chegavam aqui, eles chegavam geralmente com o nome do porto onde eles tinham sido embarcados. Então chegava tantas peças de Cabinda, tantas peças do Bomei, tantas peças de Luanda. Não quer dizer que eles fossem necessariamente dali. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Rebolo. Assim eram conhecidos os primeiros africanos escravizados trazidos da região Congo-Angola para o Brasil. E vieram em grandes números para o Brasil. Podemos dizer que foram sempre majoritários, desde praticamente o século XVI até o fim do tráfico, na metade do século XIX. Nesse momento, é basicamente cativos desse mundo cultural banto que estão vindo. E o que eu falei, em geral, não guerreiros, em geral, jovens. É um momento que está muito arrumado na África, ele ataca aldeias do interior. Eles vinham, sobretudo, de Angola, dos dois Congos, da República Democrática do Congo e da República do Congo, atuais, estou dizendo os nomes atuais desses países. Vieram, sobretudo, dessas duas áreas, e a partir da segunda metade do século XVIII, também de Moçambique. Eu percebo nos traços da minha família muita semelhança com algumas pessoas daquela região lá. Tem algumas pessoas do convívio, até pessoas públicas, no Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente olha assim no rosto, esse é de lá. A gente olha o Martinho da Vila e compara com lá o pessoal de Moçambique e tal. É por ali que veio. Aquela cara chapada,
Na minha família, o que ressalta são os zigoma, né? A maçã do rosto muito acentuada. A minha raiz banta, com certeza, ela está em Angola. Quando ele diz assim, minha nação é Gigi, minha nação é Angola, minha nação é aquilo. Isso não quer dizer que as pessoas que são dessas nações, elas sejam descendentes de Yorubá, ou descendentes, né, de Congo, de Luba, o descendente do Fon. Não. Mas é o espaço onde elas foram feitas, então elas são filhas dessa nação. É bom que se diga que essa africanidade banta é extremamente importante para o Brasil. Mas eu não quero dizer que ela seja mais importante do que as outras africanidades que a gente tem aqui dentro. Minha gonga vem de lá, minha gonga vem de lá. Correr mundo, vem correr mar, correr mundo, vem correr mar. E aí Angola, aí Angola. Ainda que fossem maioria, os bantus no Brasil precisaram conviver e articular-se com africanos de outros universos culturais. Também foram obrigados a migrar em território brasileiro. Trabalharam na mineração do ouro, no cultivo da cana-de-açúcar e do café, do algodão e do fumo. Foram peões, boiadeiros, trouteiros, capatazes, negociantes, vendedores ambulantes, artesãos e soldados nas lutas territoriais. Dessa transmigração de trabalhadores africanos para as Américas, estatísticas recentíssimas e bastante confiáveis, né, de instituições importantes, estabelecem o seguinte: entre os séculos XVI e XIX, cerca de 12,5 milhões de indivíduos foram exportados da África na condição de escravos, sendo que mais de 1.800.000 pessoas teriam morrido durante a travessia do Atlântico. Desses sobreviventes, desses 10 milhões, 45,5% teriam desembarcado no Brasil. 2/3 desse contingente enorme de escravos para as Américas eram originários do universo dos povos bantus, que é o universo que nos interessa basicamente ao nosso trabalho. Mas o escravo tem a perfeita percepção, adquiria com a grande velocidade, com a grande rapidez, a percepção do novo mundo no qual ele tinha entrado. E vejam bem a situação complexa que era isso. O sujeito era capturado numa guerra no interior de Angola. Era trazido do interior, lá dos confins da Zâmbia, ali entrar num navio com pessoas que ele nunca tinha visto na vida, que muitas vezes não falavam a sua língua, muitas das quais ele não podia se entender. Descia no porto do Rio de Janeiro inteiramente nu, era posto nu, era posto no mercado do Valongo e era examinado como se fosse um cavalo ou um boi, inteiramente nu, para ver se os dentes eram bons, se os órgãos genitais eram bons, se as pernas estavam perfeitas. Era vendido, era levado para o interior do país sem saber qual era o seu destino. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele estava em permanente crise, até se estabelecer numa fazenda e começar a formar amizades. E, curiosamente, ele vai formar essas amizades muito depressa. Quer dizer, ele restabelece formas de sociabilidade, formas sociais muito rápidas. Porque com a chegada do nosso povo, dos nossos antepassados, a primeira coisa que eles tiravam era o nome, né? Além de tirar tudo que eles tinham na África. Quando chegavam aqui, tirava a identidade também. Vamos batizar, porque esse negro não tem alma. Ele tem que ser batizado, tem que ter um nome cristão. A presença cristã, católica, dentro do Reino do Congo, determinou com que muitos conteúdos filosóficos, rituais, litúrgicos, começassem já a se miscigenar muito já lá na própria África. A grande estratégia do colonialismo, no fundo, é reprimir as manifestações culturais locais. Isso dá a eles força, ao colonizador dá força. Ele remove do colonizado
as raízes culturais. E como uma árvore sem raiz, ela é fraca. 13 de maio, todo mundo saravô. Peço benção pra vovó, peço benção pro vovô. 13 de maio, todo mundo saravô. Peço benção pra vovó, peço benção pro vovô. Olirerê, 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 olirerê. Cada grupo que vem para o Brasil, ele vai valorizar mais uma determinada prática que outra. As características banto aqui no Brasil, em Pernambuco você encontra no linguajar, como no Brasil todo, né? E em várias manifestações, como maculelê e outros cantos mais, né? Em geral, a tendência organizacional deles no século XVIII e no XIX era se organizar essas afinidades que na África não eram evidentes, aqui organizam. Jongo lembra a África e nesse momento esses grupos estão revalorizando e construindo, né, a sua identidade a partir dessa marca da africanidade. Algumas regiões do Brasil, como Minas Gerais, você vai ver que tudo, a cultura congada, tudo isso é da área bantu. Minas Gerais é muito grande, tem uma manifestação congadeira na Minas Gerais inteira. Como Minas Gerais é muito grande, então se você vai para o norte de Minas, a manifestação congadeira tem diferença. É diferente da manifestação congadeira do sul. Na Bahia tem a capoeira. E tem o samba lá também. O samba vem originário do semba, que é um ritmo angolano. Samba, samba, monameta, cambiraquenã. Então essa memória coletiva, ou esse inconsciente coletivo mítico, trouxeram para cá. Então uma espécie de um contínuo africano aqui, mas já com essa influência, vamos dizer, cristã. Para se tocar o tambor mineiro, esse tambor que a gente toca hoje, que a gente chama de tambor mineiro, teve muita mudança. Os cânticos são diferentes. Mas uma coisa ficou na constituição disso. Essa constituição é exatamente de manter, de lutar, de resistir e manter esse reinado aqui. Porque muitos deles eram reis lá. Cata a casca do coco, Iaiá, que a água vai voltar. Este ponto de jongo mostra que a escravização não tirou do povo banto a esperança de recompor a sua história. Os pedaços da casca do coco são as pessoas da família que foram separadas. E a água é a herança que perderam. A diáspora africana criou no Brasil um universo banto e nos legou uma herança rica, presente no nosso cotidiano, marcando o nosso modo de vida. Kutala de Ulo, Kuzolanzambi, Oxiquiniza e Chico, Kunaquiambote, Kuigia Kumbanzo, Kubangulo Kukula, Kuzeleza, Amushima Kuzandiwa, Okutacadência Quembiquala, Okumatequena Rieto, Okumateca, Okuenaquené, Guandala, Kuxibilo, Rizubilo, Quendalaco. Vamos olhar o céu e amar a Deus. Tornar firme a terra e semear o bem. Iluminar o coração e ser feliz. Procurar onde estão nossas origens. Começar a caminhar sem desejar chegar ao fim, seguir sempre adiante. Todos os anjos, os anjos, todos os anjos, louvai a Deus para sempre, amém. Louvai a Deus para sempre, amém. A Cor da Cultura. Patrocínio Petrobras. Uma parceria CEPIR, MEC, Cidan, Rede Globo, Futura e Fundação Palmares.